sou Ludmila, estudante de licenciatura em música, sou do Polo de Buritis, Minas Gerais. Esse vídeo etnográfico ele foi feito na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Sudoeste, aqui de Brasília. E eu estive entrevistando um dos fiéis, que foi Isaías, e também entrevistei o pastor Bruno, que é o pastor assistente lá, e eles falaram um pouco sobre a música na Igreja Adventista, né? Primeiro na visão de um fiel, né? De como é que seja, e outra como é a visão, como é realmente a realidade da música na Igreja Adventista. E filmei um pouco um dos músicos lá, um dos jovens que estava tocando, que ele estava tocando violão e tocando uma música autoral dele, em louvor a Deus. E ele foi um momento de oração deles, né, de louvor, mas só que não foi um dia comum para eles, porque geralmente eles têm um maestro que toca bastante mesmo, um piano lá para eles, né, para que eles possam cantar, né, e ter o momento musical. Mas só que hoje, nesse dia que foi feito o vídeo, havia só esse garoto porque houve um casamento e aí, então a igreja ficou um pouco com menos fiéis. É isso. Como é que é a música na igreja adventista? Qual a importância dela? A música, o nosso principal objetivo com a música é louvar a Deus. Então, as nossas músicas elas são mais sacras, são mais suaves. Nós utilizamos poucos instrumentos. Quando utilizamos geralmente instrumentos não de percussão, outros instrumentos que enalteça mais a voz da pessoa que está falando do que o próprio instrumento. Até porque a nossa música não é voltada para movimento do corpo, para dança, é uma música para reflexão, então é mais a voz e poucos instrumentos. Ah, sim. E com hino, é um inário que você segue? Se nós utilizamos o inário e nós utilizamos também música de cantores da nossa própria igreja. A cada ano é lançado um CD, que a gente chama de CD jovem, para o ano, e nesse CD a gente são músicas que a gente utiliza durante um ano e que vai utilizando depois, né? Mas utiliza mais durante aquele ano que foi lançado. E as músicas do Inário, né? Que geralmente a gente canta, o Inário Adventista. Uhum. Tem aquelas bandas muito conhecidas também, Novo Tom, o grupo Arautos do Rei e Leonardo Gonçalves, são muito conhecidos, né? E por Sim, que eles têm tantas... aliás, Arautos do Rei eu acho que não tem muitos instrumentos, né? sim. Mas as outras bandas eles usam muitos instrumentos. E por que tem Essa diferença. essa Sim. diferenciação? Geralmente essas músicas a gente não utiliza dentro da igreja para o momento sacro. Nós utilizamos essas músicas em casa, nós utilizamos essas músicas durante os programas que a gente faz, no encontro de jovens e outros programas. Mas para a adoração mesmo, a gente usa mais as músicas do Inário Adventistas. Uhum. Você acha que a música, então, ela é muito importante para a oração, para Para adoração. adoração também? Sim, a música é fundamental para a adoração, né? Porque uma mesma letra que você coloque outros instrumentos, que não sejam aqueles instrumentos rotineiros, e que você mude também o ritmo da cantada, vai fazer com que o seu espírito ele saia da adoração e ele volte mais para a carne, né? O que a gente chamaria, né? Então, se a gente vê que uma música que a gente está cantando, que tem o costume de cantar, mas de uma maneira mais sacra, de uma maneira mais suave. Se a gente começa a incorporar outros ritmos a essa música e começa a sentir que o corpo está pedindo um movimento, essa música ela deixou de ser uma música inspiradora, uma música de louvor a Deus, para ser uma música mais de exaltação própria, uma música mais para diversão, mais para lazer. Então a gente dá essa importância nos cultos à música mais sacra. Uhum. Sim, entendi.
vocês escutam músicas de outras religiões evangélicas, de outras denominações? Como é que é isso? Não rotineiramente. Existem cantores que a gente admira e que umas e outras pessoas devam ter o DVD em casa ou a outra mídia, mas não é costume nosso escutar músicas de outras igrejas, porque geralmente são músicas muito ritmadas e que a gente entende que não foi elaborada com o intuito de adoração a Deus. Eles falam que é uma adoração a Deus, mas para o Adventista do Sétimo Dia aquilo não é adoração a Deus. Principalmente quando ela é muito ritmada ou quando ela tem uma tendência ao jazz, ou uma tendência ao rock, ou uma tendência ao forró, ou um outro tipo de tendência. Então, por isso, nós não escutamos. É claro que algumas pessoas da nossa igreja, como eu te falei, né, tem essas músicas, são fãs de alguns cantores, mas não é costume nosso ouvirmos essas músicas. Qual que é a tendência, então, maior da música adventista? É como eu te falei, a tendência maior da música adventista é a música sacra. É uma música que inspira, é uma música que vai inspirar, é uma música que vai levar você a uma introspecção. Nunca a música da igreja adventista vai levar você a uma exaltação. Ela vai levar você a uma introspecção. Você tá até escutando aí, deve estar saindo um áudio. Esse menino, ele é compositor, esse menino que está cantando. Essa música é nossa, ele canta no violão só. Então você percebe que é uma música que você senta para ouvir. Não é algo que você levanta, que você pula, que você grita, que você exalta. Né? Ela sempre vai levar a uma introspecção. Isso pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falar, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca disfarce a colheita, que os campos descanham. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falar, por ser sábio, tu preferes agir. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falar, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém.
esparrucada, e eu tenho a impressão que parece duas igrejas, uma aqui e outra em outro lugar. E certo que no futuro esse tipo de reunião paralela com a igreja acho que é melhor a gente evitar, mas já estava programado, não se tinha o que fazer, mas no futuro vamos trabalhar para que não se tenha nenhum tipo de reunião na hora do culto envolvendo membros da igreja. Mas está tudo bem, vamos ter a oportunidade de estar com eles lá e um pouco com eles, mas mesmo para ficar com vocês. Gente querida, vamos a Vocês têm eventos aqui musicais, assim, coral e tudo? Da igreja, encontro de coral sempre aqui na igreja. Nós temos um coral aqui na igreja do Sudoeste. aqui E sempre Jesus tem um trabalho com mostra flora. Um dos como trabalhos que a gente a faz é o igreja trabalho gospel deve no ser Todo Natal a gente canta dentro da visão tanto no do cemitério, Pai. no dia dos finados. Como a E também igreja cantamos aqui deve na igreja. ser Nós dentro participamos da de visão vários do projetos aqui da Pai. igreja, que é trabalhos Não evangelísticos, dentro né? E da também visão trabalhos humana que de vêm gente naqueles trazer dias. coisas boas para a sociedade. Quando a tradição dizia, Muito bom. E a gente se alguém carrega bater na tua face, alimentação, bate no mesmo livros lugar. e coisas para entregar em Jesus creches, chega e diz, não é abrigos, assim. né? E hospitais. Naquela época, É um se dizia, coral com divisão de você não é vozes e obrigado tudo? a Nós mandar temos um mídia coral nenhuma com para 50 ninguém. membros, com E Jesus flauta, chega e soprano, diz, olha, primeiro soprano, segundo se te soprano, mandarem andar uma milha, tenor, anda baile de baixo. duas. E quantos Duas. instrumentos? Nós não temos Naquela época se dizia, Só a o harpa que e, vale e acompanhado você pela aprender, harpa? você ter No e ano passado, a ser gente teve um de projeto personalidade na nossa igreja, que a forte. gente fez uma cantata E Jesus na chega Bahia e e diz, tivemos participando bem-aventurados conosco uma os artista da Igreja Central da porque Elitones. deles E é ela o toca a reino harpa dos céus. e esteve presente aqui conosco na Porque programação o de princípio da Natal. grandeza é Com tornar-se certeza você vai pequeno, o gostar de aumento novo. da grandeza é Muito bom. tornar-se menor. E a Então, tá. Esse é o pastor Bruno, da Igreja Adventista do Sudoeste. Então, a Igreja Adventista, ela tem uma relação muito próxima com a música. Então, desde os primórdios da Igreja Adventista, a gente tem algumas questões, até por conta da história doutrinária da Igreja, das doutrinas da Igreja, a gente tem autores escrevendo, a gente tem letristas. Então, era muito comum, ali no século XIX, esse um inário que era utilizado por muitas religiões. Até hoje existe isso, é bem comum hoje, né? A harpa cristã é um exemplo disso. Mas a Igreja Adventista, desde o seu começo, ela tinha esse interesse em ter uma música que refletisse mais um pouco sobre a esperança que ela pregava, que era principalmente a volta de Jesus. Isso, com o tempo, foi passando e a Igreja ela sempre valorizou isso. Tanto é que a gente tem livros sobre música, a música é um assunto recorrente, é um debate recorrente também na igreja. Atualmente, e já faz ali uns bons anos, existe o debate entre até onde a cultura pode influenciar a arte dentro da igreja e até onde a igreja tem que ser um pouco separada da arte e da cultura, da influência da cultura na arte, melhor dizendo. Então, esse debate existe e a igreja ela tem centros de formações. Eu posso citar, por exemplo, a Faculdade de Música, que fica na Universidade Adventista de São Paulo, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Posso citar esqueci o nome agora, que se dá os centros de ensino de música que tem os conservatórios, que existem em todos os colégios internos das universidades adventistas, todas elas têm um conservatório, tem autores, tem músicos, produtores musicais dentro da igreja, vários instrumentistas. Dentro da igreja existe uma valorização da música, existe, por exemplo, todo ano é lançado o que a gente chama aqui de CD Jovem. É uma coletânea de novas músicas de autores diversos, de compositores diversos da igreja no Brasil todo. A gente tem a Rede Novo Tempo, também, que lança constantemente músicas, novos cantores, novos instrumentistas, que pela gravadora Novo Tempo também, que faz parte da Rede Novo Tempo. Dentro das igrejas, existe algumas igrejas que têm uma condição melhor assim de musicistas, existe o incentivo do estudo da música. Eu posso citar, aqui nós temos o coral,
Temos algumas aulas de instrumentos aqui, mas a Central de Brasília, ela tem uma orquestra, tem grupos que se reúnem para ensinar isso. Se não me engano, em Taguatinga Norte, a gente também tem aulas de instrumentos e tudo mais. E nas igrejas, o Ministério Instrumental, né, a música ao vivo, ela sempre é privilegiada. Nem todas as igrejas têm condição de fazer isso, né, de ter ali um grupo de músicos, uma banda ou uma orquestra, mas isso é privilegiado. As que têm essa condição, elas realmente fazem uso dela, né? E é mais ou menos isso. A formação musical é mais voltada para o erudito ou popular também? Então, na verdade, como eu disse, existe todo um debate entre a influência do popular e o do erudito. Mas existem várias correntes, né? Eu posso citar, por exemplo, no Centro Universitário de São Paulo, onde tem a Faculdade de Música, a gente tem alguns professores, eles são categoricamente eruditos, como o caso do professor Jairo, que ele é professor... Ele é pianista, né? Ele toca piano também, mas ele é o professor da oficina Vocalis. Talvez vocês quiserem depois conhecer mais. Ele é um músico erudito, ele tem interesse em música erudita, música sacra principalmente, essa é a formação dele. E temos também, por exemplo, um outro autor, né, um outro compositor, que é o Enel Soares, que ele tem uma influência bem mais assim da música popular. Por exemplo, se vocês quiserem depois conhecer o grupo Novo Tom, que ele rege o grupo Novo Tom. Ambos são professores, então existe assim, né? É sempre aquela, como eu acho que é em tudo na música, né? Se você está estudando música, você sabe que com certeza existe aquela pessoa que vai achar a música popular talvez um pouco fora do contexto para ela, e aquela que vai achar a música erudita melhor. Dentro da igreja existe isso também. Claro, a igreja ela tem a sua filosofia, né, sobre música e tudo mais, de uma maneira que mesmo quando existe influência da música popular, a gente busca não deixar que ela seja, digamos assim, uma influência que traga um mundanismo, assim, por assim se dizer, né? Então existe toda uma preocupação. A cultura, claro que ela vai influenciar, mas a gente sempre tem esse cuidado de perceber até onde a cultura está influenciando, até onde o mundanismo está influenciando. Então, e aí existem vários exemplos, né? Aqui no Brasil mesmo, tem o coral de música o coral de angolanos, o NASP, tem um estilo, tem o Novo Tom, tem o estilo, a Oficina Vocalis, tem outro estilo. São vários estilos musicais dentro da igreja. Muito bom, muito obrigado, pastor Bruno.